Boa tarde a todos. Me chamo Chayane Stalter e venho fazer a defesa do meu TCC do curso de graduação de Engenharia de Energia, que é intitulado Análise de Estratégias Bioclimáticas e Desempenho Energético de Casas de Vegetação Inteligentes, no âmbito do P&D ANEEL Smart Greenhouse, tendo como orientador o professor Dr. Juliano Arnes Rampinelli. Uma breve apresentação do que vai ser tratada nessa defesa é a apresentação, então, breve do P&D ANEEL, a introdução, os objetivos, o referencial teórico, materiais e métodos, resultados e discussão, a conclusão e, por fim, as referências. Trazendo, então, a motivação que iniciou, então, o projeto esse P&D ANEEL, o qual tem base esse desenvolvimento do trabalho. Então, ele tem o intuito de trazer a tecnologia na agricultura e também tornar os agricultores mais modernos, tendo também aplicação de uso de sistemas fotovoltaicos, os agrovoltaicos, como são conhecidos no meio, também com apoio financeiro, também aliando a eficiência energética com o uso de arquiteturas bioclimáticas para as plantas, tendo em vista a questão de adversidades climáticas que acabam ocorrendo, trazendo um aumento de produtividade, consequentemente benefícios para o meio rural. E durante todo esse projeto teve a parceria das entidades da UFSC Campus Araranguá, o IFC de Santa Rosa do Sul, a FAPEU, CSC Energia e Foz do Chapecó Energia. Então, com isso surgiu o Smart Greenhouse, que tem como finalidade ter um ambiente controlado com estufas inteligentes e eficientes, onde o objetivo principal é ter uma produção rápida de mudas, tendo variáveis controladas como temperatura, umidade, irrigação, luminosidade, isso tudo sendo controlado por IA com monitoramento, arquitetura bioclimática aplicada e também inserção de sistemas fotovoltaicos. Então, sendo assim uma solução integrada para eficiência e cultivo otimizado, onde todo o seu desenvolvimento contou com uma equipe multidisciplinar, então estudantes do curso de Engenharia de Energia, Engenharia da Computação, Agronomia e Tecnologia da Informação e Comunicação. E essas estufas, as duas casas de vegetação que foram analisadas, montadas e projetadas, elas estão localizadas em Alpestre, no Rio Grande do Sul, e em Santa Rosa do Sul, em Santa Catarina. E os cultivos principais utilizados foram as orquídeas phalaenopsis e bananeiras da variedade Nanicão Corupá. Trazendo, então, a introdução, as estufas convencionais elas já existem há muito tempo, sendo consideradas como ambientes com estruturas cobertas, onde tu tens um controle manual e tem um maior tempo de desenvolvimento das mudas. É um cultivo protegido, mas de uma forma mais manual. Então, fazendo a integração de uma tecnologia com automação, integração e também energias renováveis, aplicando arquitetura bioclimática com a implementação de estratégias tanto passivas quanto ativas, fazendo a simulação e também a modelagem para otimização e simular também essas condições, surgem então as estufas inteligentes, que têm a produção de culturas sustentáveis e de forma eficiente. O objetivo geral, então, do trabalho é avaliar como o ambiente controlado e a arquitetura bioclimática das smart greenhouses influenciam o desenvolvimento de mudas, com ênfase na análise das soluções estruturais adotadas e também nas estratégias de eficiência. Os objetivos específicos do trabalho são modelar e simular o desempenho termoenergético da casa de vegetação, considerando as estratégias bioclimáticas aplicadas, dimensionar e integrar o sistema fotovoltaico para o suprimento das demandas energéticas da casa de vegetação, investigar a contribuição dos sistemas energéticos para a redução do consumo de energia, monitorar e analisar o consumo e a geração de energia elétrica, avaliando então a eficiência do sistema, monitorar e comparar o desenvolvimento morfológico e fisiológico das mudas de bananeiras e orquídeas, tanto no ambiente convencional quanto no inteligente, e, por fim, avaliar a influência das estratégias bioclimáticas e do sistema automatizado no desempenho agronômico e energético das casas de vegetação.
Trazendo então um referencial teórico, lá em 1992 surge o chamado gráfico bioclimático de Givoni, que tem impacto até nos dias atuais, em que ele define quais são as características de temperatura, umidade, enfim, para trazer um ambiente que seja confortável. Em 98, esse gráfico foi adaptado para as condições brasileiras. Então, cada local foi feito um zoneamento, dividindo, por exemplo, a região sul, que é mais fria, outros ambientes mais quentes, definindo com esses parâmetros quais são as estratégias que são melhores utilizadas para trazer um conforto térmico. Em 2016, então, tem estudos sobre os desafios em ambientes controlados. Em 2017, a enfatização sobre a agricultura de precisão aliada à sustentabilidade. Em 2018, uma discussão sobre a iluminação de LED envolvendo os processos fisiológicos e como se dá esse comportamento. Em 2019, então, as estufas inteligentes, trazendo esse nome, essa denominação. Em 2020, a discussão de estratégias passivas na arquitetura bioclimática voltada para casos de vegetação. 2021, a discussão sobre ambientes estáveis, voltados também para a questão da agricultura. 2023, então, a ANEEL enfatiza a integração fotovoltaica para a questão de sustentabilidade. Em 2025, então, já há uma relação entre Embrapa e ONU Brasil, discutindo as contribuições para as ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Com isso, então, foi definido as estratégias passivas, de acordo com os estudos, que são geometria da estrutura, orientação solar, seleção de materiais, gerenciamento de aberturas, sistemas de sombreamento, isolamento térmico e aquecimento passivo. Quanto às estratégias ativas, temos sistema de resfriamento evaporativo, sistema de aquecimento ativo e sistema de iluminação artificial. O sistema fotovoltaico, então, ele entra como uma geração de energia de fonte renovável, sendo aplicada ao cultivo protegido. A relação, então, da Embrapa e as ODS, elas têm um papel estratégico na implementação desses objetivos de desenvolvimento sustentável. Por quê? Dentre os 17 objetivos que temos, eles são subdivididos em 131 metas e 169 metas. Dessas, 131 são diretamente ligadas à agricultura ou à parte sustentável que o projeto abrange. É importante destacar também a forte relação entre a agricultura e a sustentabilidade global já nessas metas. A definição do sistema de energia solar fotovoltaica para ser utilizado se dá pela colocação na matriz elétrica brasileira, em que a energia solar fotovoltaica ela alcança o segundo lugar, sendo uma fonte limpa, renovável e sustentável. E o Brasil tem grande potencial para isso devido à alta radiação solar no país. Normalmente esses sistemas eles já são vendidos em kits, então já é mais fácil de fazer a instalação e tudo mais de acordo com o projeto. Esses sistemas eles podem ser tanto on-grid, quanto off-grid, quanto híbridos, ou seja, não tendo uso de armazenamento e baterias, com uso de armazenamento e baterias, ou uma mistura dos dois. E a regulamentação sobre a geração distribuída pela Resolução Normativa 482 de 2012 da ANEEL e pelo Marco da Geração Distribuída, que é o PL 5.829 de 2019. Com a Lei, então, 14.300 de 2022, é definido o marco legal e o sistema de compensação de energia elétrica. Trazendo, então, os materiais e métodos. Basicamente, para iniciar todo o projeto, é necessário ter uma definição da geometria da estufa. Nesse caso, foi feita a dimensão, com base nos estudos, de 12 por 8 por 4 metros, na questão do dimensionamento dela, totalizando uma área de 96 metros quadrados, tendo um muro, a mureta, de 30 centímetros e uma estrutura metálica em aço galvanizado. A cobertura dela foi feita com um filme difusor de 150 micras, que tem a parte UV sendo tratada. A questão da orientação solar, a análise solar que é feita, ela tem extrema relevância,
justamente pela questão da geolocalização. E também em função da análise solar para azimuth e altura solar sendo considerados. Então, no SketchUp, utilizando a extensão Curic-Sun de geolocalização, foi feita essa análise, simulando as orientações norte-sul e leste-oeste, tendo como referência a antecâmara, que é a entrada da estufa, e a parede úmida que fica nos fundos da estufa. Para Santa Rosa do Sul, foi analisado que a posição leste-oeste era melhor nessas condições e alpestre a norte e sul. O levantamento climático ele é indispensável para decisões de projeto, por conta das variáveis de temperatura, umidade, radiação solar e o vento. Mas nas cidades em que foram implementadas as estufas não tinham estações meteorológicas com dados confiáveis e nem com disponibilidade. Então foram utilizados, via IMET, dados de cidades vizinhas, que são Frederico Westphalen e Chapecó. Posteriormente, então, foram instaladas estações nas próprias SGHs, nas Smart Greenhouses feitas, para termos a coleta de dados precisos e específicos. As variabilidades, então, orientam a escolha desses sistemas e também as estratégias bioclimáticas específicas para cada local e como elas seriam aplicadas. Em relação às temperaturas, nós temos diferentes padrões em Chapecó e Frederico Westphalen, com Chapecó tendo uma menor amplitude. Em questão da umidade relativa, em Frederico Westphalen a umidade é mais estável, de 60% a 90%, com um leve aumento no inverno, enquanto em Chapecó tem um aumento similar no inverno. Tratando a velocidade do vento, Chapecó tem velocidades mais altas, de 2 a 5 metros por segundo, enquanto Frederico Westphalen tem velocidades menores, que são de 1 a 3 metros por segundo. A direção do vento, então, em Chapecó, ela é uma direção mais dispersa, não é tão concentrada em uma direção só, enquanto em Frederico Westphalen ela tem uma direção mais predominante. A radiação solar ela tem um padrão semelhante em ambas as cidades, porém com uma redução no inverno e diferenças nos picos de verão, o que é normalmente observado em qualquer local do Brasil e até mesmo do mundo, essas variações na questão de inverno e verão. Então, para a questão de modelagem, foram utilizados os softwares SketchUp e Energy Plus, criando 3 versões diferentes para fazer essa análise. Uma primeira versão, uma análise de cortinas por gradiente de temperatura, com a temperatura do solo via arquivo climático e filme agrícola padrão. Numa segunda versão, considerando o perfil mensal de temperatura do solo, a inclusão de cortina de aluminete e a cobertura com o filme difusor, que é aquele que eu havia comentado antes, de 150 micras com UV tratado, e uma terceira versão com um controle de temperatura mais preciso, já com a representação de iluminação artificial e também da janela central, tendo já o controle automatizado de cortinas e também da parede úmida, que é o resfriamento evaporativo. Trazendo a simulação de luminárias, que é um padrão importante para o desenvolvimento das plantas, a questão de luminosidade, foi desenvolvido o seguinte layout, com base em 12 cenários diferentes que foram feitos, com simulações de lâmpadas LED, já que as fitas elas estão em falta comercialmente e também tem uma potência não tão suficiente. Então, o melhor dos parâmetros analisados já foram esse cenário, considerando então apenas a parte noturna para ter um padrão melhor de iluminação, que é a figura 13, onde a parte destacada em amarela, ela indica uma maior incidência de luminosidade e nas extremidades, nas partes azuis, uma menor incidência de luminosidade. Então, avaliando a potência, a altura e distribuição das luminárias, esse cenário já foi selecionado para fazer a implementação na estufa, com um sistema de luminárias de 150 watts, sendo compostas em 5 linhas e 4 colunas centralizadas nas bancadas onde ficam as mudas, e instalando elas a 1,20 m
com uma potência total, com uma iluminação total de 18.850 lumens, sendo acionadas também por zonas e circuitos independentes. Isso ocorre porque a luminosidade, às vezes, em uma dessas bancadas deve ser maior ou menor, com influência da iluminação externa. Então, tu consegue ter um controle melhor de qual bancada tu vai acionar, qual desses 4 circuitos tu precisa acionar ou não tem necessidade de acionamento. Para o dimensionamento do sistema fotovoltaico, então, foi definido então que ele seria um grid por questões de viabilidade técnica e também econômica superior, já que o projeto dispunha de verbas. E a arquitetura em relação à instalação desses módulos, ela foi descartada na questão de ser utilizada na própria estufa, porque ela geraria um sombreamento para dentro da estufa, tendo que utilizar maior iluminação artificial, tendo maior consumo de energia. Então, o sistema ele foi instalado em edifícios próximos à casa de vegetação. O dimensionamento, então, ele foi feito no software Headscreen, utilizando o método de mês crítico, com uma otimização de autonomia energética com uso de carregador de baterias de corrente alternada. E os dados coletados, eles foram do Sandata, do Atlas Brasileiro de Energia Solar, tendo como métrica a produtividade de referência. Então, nessa tabela 1, é possível ver os dados coletados em relação à irradiação no plano horizontal, no plano inclinado e a produtividade de referência nesse período de um ano, trazendo uma média para cada uma das cidades. A média entre elas até é relativamente próxima. Ainda falando sobre o sistema fotovoltaico, então, foi necessário fazer uma análise e estipular dados de consumo para estimar a geração. Então, novamente considerando o período de um ano, pensando em todos os equipamentos que nós teremos que utilizar na estufa. Então, foi considerada a potência de 6,37 kW para atender o consumo dela, ainda dando uma margem, com os componentes sendo um inversor Grovat de 5 kW, 14 módulos monocristalinos de 450 Wp, realizando o balanço energético, então, já com a estimativa de geração para um ano, para o primeiro ano da estufa, no caso. A definição de culturas implementadas, então, ela foi feita já considerando que seriam coletados dados qualitativos, considerando a suplementação luminosa, nível de CO2, fertirrigação diária por microaspersão. Então, as estufas convencionais, já como elas vão ser utilizadas para uma comparação com as inteligentes, elas foram compostas unicamente por lona agrícola, sombrite, tendo uma irrigação programada e uma fertirrigação manual com ajustes. Porém, o monitoramento dessas mudas foi feito em ambos, considerando principalmente a temperatura e umidade interna. As características morfológicas que foram analisadas são a altura, número de folhas, diâmetro, área foliar, massa fresca seca e a mortalidade. Quanto às metabológicas e mineralógicas, foram os açúcares e nutrientes essenciais, e fisiológicas, as clorofilas e carotenoides. Trazendo, então, os resultados e discussões em referência às estratégias bioclimáticas passivas, nós temos a estufa finalizada na figura 15, já entrando em operação, e no vídeo 1 mostra como que funciona a janela central, que serve como um meio de circulação de ar, e ao lado, e no vídeo 2, as cortinas laterais, que servem também como um sombreamento e controle de temperatura. Elas são acionadas, então, de acordo com o monitoramento feito da necessidade das plantas. Aqui, então, no vídeo 3, o acionamento da luminete, que gera um sombreamento, permitindo ainda a passagem de luz e também de radiação, mas gerando um sombreamento em cima das mudas. E no vídeo 4, então, o forro móvel, que serve até como uma forma de fazer o controle de temperatura dentro da própria estufa.
Quanto às estratégias bioclimáticas ativas, então temos a parede úmida, que é uma parede de celulose, onde fica passando a água ali, e os exaustores da figura 6, eles acabam, quando acionados, geram uma pressão negativa, fazendo com que o ar passe para essa parede úmida, resfriando e também trazendo uma certa umidade controlada para esse ambiente. Quando há necessidade de aquecimento, então são utilizados os aquecedores da figura 16, que foram posicionados estrategicamente debaixo dessas bancadas para gerar o aquecimento diretamente para as mudas e não tão disperso para todo o ambiente. Quanto à iluminação artificial, então, no vídeo 7 tem a ativação das luminárias de padrão RGB. Como eu comentei anteriormente, elas são ligadas por zonas para justamente serem direcionadas, ativadas ou desativadas em conformidade com a necessidade das plantas. Nesse caso, é um vídeo teste em que nós estávamos verificando se elas estavam funcionando corretamente. Na figura 17, então, para demonstrar basicamente como que essa iluminação artificial funciona nas plantas e a intensidade da coloração dela. As aberturas e janelas, então, elas reduzem a necessidade da climatização artificial e as cortinas de aluminete e também sombreamento, elas geram uma menor perda térmica tanto na lateral quanto no forro da estufa, deixando o ambiente mais controlado. A iluminação e aquecimento acabam se tornando mais uniformes. O resfriamento evaporativo, então, foi observado que ele gera uma queda de até 5 graus, com uma umidade relativa de 60%. Os windcatchers em alpestre, eles acabaram gerando uma economia de 20% no consumo de água, e o sistema de aquecimento, de acordo com a tabela 3 dos parâmetros da estufa, de temperaturas analisadas tanto em Santa Rosa quanto em alpestre, foi definido em 12 kW. Isso por conta também da potência comercial. E a iluminação dos LEDs de 130 watts que foram aplicadas chegaram a 6.757 lux no centro da estufa. Isso porque eu comentei que a luminosidade seria mais intensa naquela região, sendo que o mínimo necessário para essas plantas seria de 3.740 lux. Os sistemas fotovoltaicos, então, na figura 18, ele implementado na cidade de Santa Rosa do Sul, e na figura 19, em Alpestre, no Rio Grande do Sul. Eles tiveram, então, a operação iniciada no ano de 2022 em ambas as cidades, atendendo à demanda energética das estufas. O monitoramento para a confiabilidade tanto dos dados quanto da simulação, ele foi feito via inversor, e como nós podemos perceber na tabela 4, a questão de estimativa feita e a real medida, elas têm uma discrepância. Isso acontece por conta da radiação solar variável que há. Então, no ano de comparação que nós utilizamos para fazer esse pré-projeto, essa análise, para o dimensionamento do sistema fotovoltaico, ele acabou variando com os dados de radiação solar que aconteceram naquele ano, que é uma coisa comum. A geração, então, ela não atingiu os valores estimados, mas se aproximou bastante dessas previsões realizadas. Partindo para a análise qualitativa das mudas de bananeira, visualmente, eu já trouxe essa imagem, que nós podemos, para mostrar que nós podemos perceber que, de modo visual, já pode ser feita uma análise verificando a diferença do desenvolvimento das plantas em CGHs, nas estufas convencionais, e nas SGHs, que são a Smart Greenhouse aplicada. Mas tratando então de dados, em relação ao número de folhas, diâmetro de pseudocaule e altura de pseudocaule para as bananeiras, nós podemos ver que a linha contínua em preto, que é das Smart Greenhouses, elas tiveram um desenvolvimento maior e melhor em comparação às convencionais, no mesmo período de dias que aqui foram considerados 80 dias de análise. Tratando das mudas de orquídea, então, é também possível fazer a mesma comparação como as mudas de bananeira,
onde de modo visual já podemos ver que há uma nítida diferença entre as desenvolvidas nas estufas convencionais e na Smart Greenhouse. Novamente, então, trazemos dados qualitativos de fato, considerando também o número de folhas, o diâmetro do caule e também do pseudocaule. Nós podemos observar na linha contínua preta o desenvolvimento nas Smart Greenhouses e na pontilhada das estufas convencionais. Na questão do diâmetro do caule, ela teve uma queda ainda em subida, mas ela ficou um pouco abaixo da estufa convencional, mas ainda chegou no mesmo parâmetro no período de 60 dias. Enquanto para o número de folhas e análise do pseudocaule, esse desenvolvimento foi maior e melhor. Concluindo, então, todo esse estudo realizado, voltado principalmente para estratégias bioclimáticas e eficiência com o sistema fotovoltaico, é possível perceber que a arquitetura bioclimática, que lá em 92 iniciou com o gráfico de Givoni, foi aplicada à arquitetura e que agora é aplicada a casas de vegetação, aliada também ao sistema de controle, ela gera um grande e melhor desempenho termoenergético, aliando então as estratégias passivas e ativas, junto com a geração de energia solar, é possível ter uma maior eficiência e também o crescimento vegetal em um período mais curto. O microclima, então, ele acaba sendo mais estável do que as estufas convencionais, permitindo com que as culturas sejam, de fato, cultivadas durante todo o ano, sem interferências enormes quando comparadas a estufas convencionais ou até mesmo plantação em solo. As simulações e monitoramento, elas comprovam essa viabilidade técnica e econômica em função, principalmente, da questão de geração e consumo, onde o consumo é basicamente abatido, o consumo é basicamente abatido, e nas plantas elas já estabilizam num grau de crescimento que é o adequado nas Smart Greenhouses, enquanto as convencionais demoram um pouco mais. Também é perceptível o alinhamento com os ODS da Agenda 2030, considerando clima, alimentação e energia. As Smart Greenhouses, então, elas são, de fato, uma alternativa estratégica para a agricultura sustentável no Brasil, e eu diria até mesmo no mundo, porque ela consegue ser aplicada, claro, fazendo uma análise com o projeto de quais as melhores estratégias passivas e ativas para cada situação, como eu tinha comentado na questão do zoneamento, que no Brasil foi realizada. Então, considerando os parâmetros de qualquer local, tu consegue adaptar a estufa, uma Smart Greenhouse, e também reforça um papel da pesquisa multidisciplinar e da inovação tecnológica no desenvolvimento rural. Então, com diferentes áreas de pesquisas ali, grupo da engenharia de energia, com os estudantes, engenharia da computação, tecnologia da informação e comunicação e agronomia, nós conseguimos atingir esses resultados. E, por fim, após os resultados, as mudas estarem em período já propício para o plantio, as mudas foram então distribuídas para os agricultores locais cultivarem. Por fim, então, as referências utilizadas principalmente nesta apresentação. E deixo meus agradecimentos, então, à banca, ao meu professor orientador, e também à FAPEU, CSC Energia, à UFSC, ao Instituto Federal Catarinense, à ANEEL, Foz do Chapecó e ao Enitel Solar, que era o grupo ao qual eu realizava a pesquisa no desenvolvimento desse projeto. E agradeço a atenção de vocês.